Oi, gente. Então, como hoje é o dia que as pessoas, elas homenageiam aos professores, aos mestres, eu gostaria também de prestar meus mais sinceros agradecimentos a essa categoria que, de forma irreversível, esses profissionais, eles têm trazido, deixado em todos os nossos corações lembranças, recordações de ensinos que jamais haveremos de esquecer. Eu, por exemplo, sou muito sincero. Eu tenho uma lembrança assim, muito boa, principalmente das minhas primeiras professoras. Por exemplo, eu comecei a estudar, eu era da zona rural, cheguei aqui em Vitória e mais ou menos em 1968. E na zona rural de onde nós viemos, não tinha essa facilidade de educação como se tem hoje. Escolas públicas, transporte. No máximo que tinha, ao ver alguém que sabia ler e escrever, aí era pago pelos pais para ensinar aos seus filhos ler, escrever, fazer conta, a tabuada. De forma que quando meu pai me matriculou, minha mãe me matriculou, já aqui em Vitória, para eu estudar, então eu já tinha completado 10 anos. E ali, ao iniciar-se as aulas, mais ou menos no mês de fevereiro, a minha professora, ela veio falar comigo, que Deus abençoe a minha professora, que ensinou-me ali no Centro Social e Catequetos Santa Maria, no Maués. Ela me ensinou, eu estava me ensinando e ela, de acordo com a lei na época, alguém com 10 anos de idade já não devia mais entrar na primeira série. Naquela época havia uns cursos de alfabetização para as pessoas que tinham mais de 10 anos. Era um curso de alfabetização ali criado pelo governo militar. Quem tivesse mais de 10 anos de idade não ia mais para a escola normal. Eles faziam o curso de Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. E a minha professora na época a minha professora de primeira série foi a professora Solange Cavalcante Barreto, a qual eu tenho a minha maior gratidão. E ela morava onde é hoje ali tem um centro social ali, um centro de saúde, de fisioterapia da Secretaria de Saúde. Ela morava ao lado, mais ou menos da casa do Silogeu para cá um pouquinho, a casa de esquina, antes de começar ali o centro de fisioterapia. Ali ela morava ali nos anos 70. E ela foi falar com a Madre Odila uma permissão para que eu ficasse estudando, já que ela alegava que eu tinha muita vontade de aprender, porque veio uma determinação da Secretaria de Educação na época, era a Secretaria de Educação e Cultura, e para que as pessoas com já tivessem mais de 10 anos não deviam mais entrar na primeira série, porque ele ficaria como o pai da classe, o mais velho da classe, né? Mas a professora ali alegou, vendo em mim algumas virtudes, que eu tinha vontade de aprender. E abriu-se ali um leque, essa possibilidade. Mas como você, Sebastião, tem vontade de aprender, ler, estudar, então a gente vai deixar essa opção para você estudar, tá bom? Está certo, fiquei estudando. Então, de forma que até hoje eu tenho essa gratidão muito grande com a professora Solange Cavalcante Barreto e com Madre Odila, que era ali do Centro Social e Catequeto Santa Maria. Então, a professora Solange, ela me ensinou a primeira série, depois ela foi transferida, e ali eu fiquei na segunda série. Eu estudei a segunda, terceira série, eu estudei com a professora Miracilda, na mesma escola, mas depois houveram alguns problemas que até hoje eu desconheço. Aquela escola foi tirada ali do Centro Social e Catequeto Santa Maria do Maués. Ainda está lá a sala de aula, se você passar ali no Maués. Na última sala ali era uma sala de aula. Ainda está o quadro negro lá, né? Esse quadro que era antigamente feito de pedra.
Então aí começamos a estudar lá em Caiçara 1. Era um quartinho assim atrás de uma casa onde eu completei a segunda série e a terceira série. E já ao término da terceira série, a professora Miracilda convidou a minha mãe, disse que queria falar com a minha mãe. Aí então ela disse: olha, dona Maria, eu vou pedir, pelo meu gosto, a senhora podia até deixar Sebastião aqui, mas é que Sebastião, ele tem vontade de aprender, e aqui os alunos só vêm mais bagunçar, porque naquela época todos os meninos trabalhavam, né? Trabalhava na agricultura, trabalhava no campo, pescando, sempre era muita ocupação para os garotos, de forma que quando eles iam à escola, eles aproveitavam aquele momento para brincar, e para arengar. Aí ela pediu a minha mãe para que eu procurasse uma escola para mim. Ela procurasse uma escola para mim mais ao centro da cidade. Foi onde ela me matriculou ali numa escola que tinha ali no Livramento, né? É a Escola Paroquial Nosso Senhor Livramento, onde eu fiz a terceira série. Mas voltando ao assunto dos professores, eu acho que é uma das profissões mais nobres que existe. É a função de professor. Por exemplo, no Japão Imperial, o único profissional que não tinha a obrigação de se curvar ante o imperador, que, né, nos tempos antigos as pessoas tinham os imperadores como deuses, e tinha que se curvar, era um deus homem na terra. Então, mas os professores, eles não tinham a obrigação de se curvar perante o imperador, porque a alegação naquela época daquele país era que, se não houvesse professores, não havia imperador. Porque são professores que transmitiam aos seus alunos a importância, a dignidade, a honra devida ao imperador, né? Então, eu tive algumas histórias de alguns professores que eu os conheci. Eu li, por exemplo, uma história que havia numa favela no Rio de Janeiro uma professora, e o que averiguaram naquela comunidade, que havia vários cidadãos de bem que, apesar de morarem numa área difícil, né, uma área violenta, uma área problemática, e uma vasta de alunos, né, porque no censo, onde você estudou, eles diziam, qual foi a sua professora, eles diziam, aí ali foi colocado ali na ficha, e eles notaram que todos os alunos que passaram por aquela professora, todos eram cidadãos de bens, de ótima índole, e não viviam dando trabalho à sociedade. E quiseram saber, quiseram descobrir qual seria o segredo, o que estava acontecendo, qual era o seu método de ensino, né? Então, foram procurar aquela professora que já era velha e aposentada. Aí perguntaram a ela qual o segredo, porque aqueles alunos não aprendeu, né, a aritmética, não aprendeu gramática, matemática, né, as tabuadas, mas eles são homens dignos, homens cidadãos de bens, e não vivem, né, dando trabalho à sociedade. Aí, olha, eu, sincero com vocês, eu não tenho um segredo não. Agora, o que aconteceu comigo foi o que eu os amei muito, do fundo do meu coração. Então, aquela professora, ela não só passava conhecimento, mas ela transmitia amor em suas atitudes com aqueles alunos. Fez com que aqueles alunos, mesmo vivendo, né, num ambiente assim, violento, num ambiente difícil, eles tiveram forças, pelo amor que ela transmitia a eles tiveram força para superar as dificuldades e se tornarem cidadãos de bem, úteis à sociedade. Gente, eu tive uma professora de português, dizem que na época era a melhor professora de português, uma das melhores no estado do Pernambuco, e eu tive a honra
de estudar português com essa professora. Eu não me lembro mais o nome dela, mas se tiver entre nós que viu esse vídeo, uma professora antiga, que ela morava ali, tem o Camelo aqui, tem o Leão aqui, fizeram o Leão. Aí você passa aquela rua atravessando, não morava Antônio Rodrigo, você passa direto. Ali tem alguns restaurantes e tem agora ali dois centros da Secretaria de Saúde. Aquela casa que tem de lado, ela morava ali. Pode ser que até alguém veja esse meu vídeo e me lembre dessa professora. E ela contava para nós, um dia, eu estudei ali no Dias Cardoso, nesse período eu estudei ali a 7ª série no Dias Cardoso. Você observa, eu estudava à noite. Eu trabalhava durante o dia, eu acordava de madrugada e ia entregar pão. Fazia entrega de pão, depois eu ia vender prestação. Trabalhava com o seu Arthur Santana. Muitos aqui em Vitória conhecem Arthur Santana. É aquele cidadão já de idade, usa sempre com chapéu, né, branco, anda empurrando uma carroça. E ele mora ali perto do prédio do Iracema, ali onde ficava a pracinha, aquela pracinha que está sendo reformada. Eu trabalhava durante o dia com aquele homem, vendia prestação para ele. Durante o dia, quando era noite, eu estudava no Dias Cardoso. Às vezes eu chegava lá, ficava cochilando, porque eu trabalhava em padaria, me acordava de 4 horas da madrugada. E essa professora, vendo que aquela classe, ela era uma classe de alunos assim, muito perturbados. A nossa classe era tida até como uma classe assim, mais violenta, mais difícil de lidar. E um dia eu vi Dona Agraíris da Cruz Moura, que ela é irmã de Aglailson, ela é o pai. Ela é a mãe de Ítalo Moura, e é a avó do vereador, né, César, né? Então, até ontem eu conversei um pouquinho com o César, o vereador, né? Então, eu conversei um pouco com ele, é um que leva lá o nome é um dos primos, ele é primo do pessoal de Aglailson, né? Então, veja bem, ela disse assim, eu me arrependo de naquela classe ter colocado principalmente professores jovens, que não tinha pulso firme para dominar aquela classe, que era uma classe muito trabalhadora. E um dia ela nos chamou a atenção. Ela contou uma história que tinha havido na vida dela, porque ela disse que ela foi professora de Pacas. Inclusive a minha primeira professora, a professora Solange Cavalcante Barreto, ela ensinava nós ali no Centro Social Urbano, no Maués, e ela também dava aula no Colégio de Pacas. E ali, naquele colégio, havia um aluno que dava muito trabalho. Era um aluno muito perverso. Ele saía do recreio e brigava com um, brigava com o outro, arengava, dava dentada, mordia. Era um aluno hiper trabalhoso. E um dia a professora disse assim, disse o nome dele, disse, olha, no recreio, hora do recreio, eu quero conversar com tal aluno. Aí chamou ele para uma conversa em particular. Aí aquele aluno, ela começou a conversar com ele. Vamos botar aqui o nome João. João, o que é que está acontecendo com você? Meu filho, o que é que está acontecendo? Na hora do recreio seria hora de lazer, de você conversar, compartilhar suas alegrias com seus colegas. Não é hora de você estar brigando, mordendo, sem nenhum motivo, você ficar brigando com qualquer pessoa. E naquela hora, ela disse para nós que aquele aluno começou a chorar. E aquele aluno, a aula dela começava de 10h30. Aquele aluno começou a chorar. Aí disse, olha, professora, o problema é esse. Quando eu vejo meus colegas sair para o recreio, cada um que se recolhe para debaixo de uma árvore, para qualquer canto, para lanchar, sua creme caqui, né, sua bolacha, qualquer coisa, que suco, eu nunca trouxe um lanche para a escola. E eu venho para a escola sem tomar café. Aí quando eu vejo meus colegas comendo, tudo alegre, já tenho tomado café em casa de manhã, e agora na hora do recreio tem o lanche, esse lanche era mais ou menos de meio-dia. Eu disse, quando eu vejo meus colegas se alimentando, lanchando, a vontade de morder cada um, de dar um tapa, de arrancar tudo. Então, olha, eu odeio ele, fico com ódio.
Eu não consigo ver isso, porque eu nunca tive o privilégio de ter uma lancheira. Naquela época, todos os alunos iam para a escola, nem todos, eu nunca tive. Levavam, era o maior status levar uma lancheira para a escola, levar ali uma bolacha, um pão doce, um copo de suco. E ela disse que a partir daquele dia, ela disse, não se preocupe não, naquela hora mesma, ela pegou a merenda dela e deu a ele. E disse, você permaneça aqui na classe. Aí disse, agora sim, todo dia, quando for hora do recreio, você não sai da minha sala de aula, você fica aqui. E ela disse que a partir daquele dia, todos os dias de aula, todas as aulas ela trazia de casa um sanduíche para ele, um pão com carne, um pão com margarina, né, um pão com queijo, trazia um lanchinho para ele, trazia um copo de leite, trazia um copo de kisuke, que era muito usado na época. E ela disse que a partir daquele dia, aquele aluno se tornou o melhor aluno de classe. E posteriormente, houve um concurso público na época, e ele se tornou monitor do Colégio de Parcas, entre os primeiros colocados. Então, vejam bem, aí ela perguntou a nós, daquela classe que era mais insubordinada, ali no Dias Cardoso, disse assim, algum de vocês tem alguma necessidade assim, fica em classe, que eu quero ter uma conversa particular, porque certamente alguma coisa está acontecendo que eu preciso ter uma conversa particular, porque isso não é normal. Aqui é uma sala de aula, é uma sala de ensino, aqui não é lugar de brigas. Porque muitas vezes a gente vê em muitas pessoas, agora há pouco eu estava conversando com um cidadão, ele é paralítico, eu gosto até de conversar com ele, cortado as duas pernas, amputada. Eu disse, por que você se envolve com essa coisa, as drogas, essas coisas? Ele disse, olha Bastião, é que eu sou muito revoltado. Eu sou muito revoltado com a minha vida. Eu, de uma certa parte, eu nunca tive revolta com nada, nem com meus pais, nem com ninguém. Eu fico estupefato. Como esses homens são assim, né? Eu tenho um livro de psicologia, de assim, que o camarada vê uma pessoa cometendo graves erros, crimes. Aí ele diz assim, eu te dou graça, meu Deus, porque eu não nasci na mesma família que aquele cara nasceu, não vim do mesmo ventre, eu não tive a mesma experiência com ele, não passei pelos mesmos problemas, porque certamente se eu tivesse passado, certamente eu seria igual a ele. Porque talvez nesse mundo que nós vivemos, tem professora, eu tive até professora que disse, olha, tá aqui ó, tá aqui a aula, viu? Quem não quiser aprender, saia de aula. Pode rapar, pode desaparecer daqui. Quem quiser aprender, fica. Porque eu não quero bagunçar na minha sala de aula, não. Eu vou botar o material aqui, ó. No quadro negro aqui. Viu? Estude e aprende, estude em casa, texto cheio de casa. Porque eu tô ganhando o meu, ó. Vocês que se virem. Eu já vi professora assim. Que falou assim. Ela não estava nem aí para os alunos. Ela estava ganhando dela para ela. Tá bom. Ainda tem alunos, professores assim, eu sei. Mas também eu acredito que tem professores que se compadecem dos seus alunos. Que procuram entrar um pouquinho na sua alma. Conversar com ele. E com às vezes até dessa conversa, né? Tira aquela pessoa de uma... Porque eu acho que uma professora é uma segunda mãe, né? E eu acreditei sempre que a sala de aula é a segunda casa da gente. Eu mesmo fui muito influenciado pelos meus pais, pela minha mãe, né? Que foram meus professores em casa, né? Eu também tive outros professores, os quais eu tenho as melhores recordações. Professor de escola dominical. Tive uns muitos bons na Assembleia de Deus, naqueles bancos duros. Professor Mário Januário, eu não sei se o professor Mário Januário ainda está nesse mundo. Professor Elci Ribeiro, ali em Pontos Cavalho, grandes mestres, né? De forma que esses irmãos, Major Eudes, né? Instrutor Sargento Eudes na época, me deixou um vasto no meu coração de muitos ensinos. E eu estou sempre aprendendo. Ontem eu fui para uma reunião e não queriam me chamar. Não deu nome para falar. Fiquei no meu canto. Aí, porque você sabe, onde tem gente muito sábia, muito culta, a gente fica quietinho de orelha baixada para aprender, né? Por fim me chamaram. Isso eu estava querendo só ouvir, só aprender. E a mestra lá, professora, né? Muitos anos de experiência me chamou, me deu oportunidade.
Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Professores, para vocês, meus mais sinceros agradecimentos por suas vidas, né? Vocês merecem ganhar bem, merecem ser bem tratada, ser respeitada em sala de aula. Disso você não deve largar a mão, tá certo? Mas muito parabéns pelo seu dia, tá bom? Forte abraço e até mais. Permitindo Deus.